Olá, pessoal. Estamos de volta em mais um Em Debate da Federa RJ. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, sabe? Tá comigo aqui a companheira Rosângela, que é do Criar Brasil. Ela é jornalista e doutora em comunicação. A Rosângela hoje vai mediar a nossa conversa. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada pela participação. Adriana, eu que agradeço, muito obrigada, né, de estar aqui nesse espaço da Federa. Fico feliz da gente poder conversar e compartilhar, né, reflexões aqui, trazer dados e informações para temas tão importantes como a gente está prevendo hoje. Então, eu, já que estou no papel de Adriana Nalesso hoje, de comandante aqui desse programa, você já sabe, né, a Adriana Nalesso é presidenta da Federa RJ e é a pessoa que organiza também esse debate aqui. E nós estamos também com a Milena Alves, que é economista do Diese e tem participado também do programa, né, Milena? Sim. E tem sido muito bacana. Então, seja bem-vinda também, já que eu estou dando as boas-vindas hoje. Obrigada, gente. É sempre muito bom estar podendo participar desse momento. E hoje nós temos temas importantíssimos para tratar aqui, temas que estão na ordem do dia. A questão da reforma tributária, o fim da escala 6x1, que é um tema importante, que tem a ver também com a categoria bancária, a tributação sobre grandes fortunas, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e o crescimento da pejotização, que é um outro problema também que tem afetado os trabalhadores e trabalhadoras e também a categoria bancária. Então, a gente começa, entre tantos temas importantes, Adriana, eu queria que você começasse abordando para a gente qual é a importância de se discutir reforma tributária hoje no Brasil. Bom, eu diria que essa pauta ela é fundamental, porque você tem no Brasil, na verdade, uma tributação regressiva, que impacta mais diretamente quem ganha menos, né? Então, inverter essa lógica, sair da regressividade para a progressividade, é um desafio imenso para a gente. Primeiro porque a gente depende de um Congresso Nacional e que tem configurações que mais à frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Isso é fundamental porque, efetivamente, gente, é meio que absurdo, né? Pensar nisso, né? Como é que pode? Você tem um carro, só para exemplificar bem, né? Você tem um carro, você paga lá o IPVA do seu carro. A pessoa tem um jet ski, uma lancha, não paga, né? Você ganha R$ 5.000, você é tributado na fonte. E não tem nem como você se desvencilhar disso, porque a tributação é ali no contra-cheque. Você que é trabalhador e trabalhadora sabe bem como é que é isso. Todo mês sai ali, né? Todo mês sai. E a pessoa ganha R$ 50.000. Aí você começa a iniciar um debate para tributar efetivamente quem ganha mais, não consegue avançar. Então, é um desafio para a sociedade brasileira para tornar o Brasil um país mais justo e igualitário. Sabe? Combater as desigualdades que hoje existem, que são muitas. A gente ouve muito as pessoas falando, no Brasil a gente paga muito imposto. Na verdade, não é mais a quantidade de imposto, mas é o desequilíbrio, seria isso? É o desequilíbrio. A gente paga muito imposto, principalmente trabalhador, e você que é um trabalhador informal, paga imposto porque, assim, veja bem, você tem uma carga tributária que vai direto sobre os alimentos, né? E isso impacta diretamente. Quer dizer, tudo que a gente compra tem lá uma carga tributária que está ali embutido. Quando a gente pensa nisso, só é olhar para isso. Vou falar sobre essa questão da alimentação, porque ela é importante. Sim. Ainda mais agora que o Brasil saiu do mapa da fome, né? Que bom, temos que parabéns, comemorar, né? Com certeza. Boa notícia. É uma ótima notícia. Mas você tem a tributação sobre os alimentos, que inclusive teve um debate no Congresso Nacional também, né? Com posições bem antagônicas com relação a isso. Impacta mais quem ganha menos, por quê? Porque todo mundo come o feijão, o arroz, a carne, toma o seu leite, certo? Só que o cara que ganha 50 mil, 100 mil reais por mês, por exemplo, o impacto dele sobre a alimentação, sobre o consumo dos alimentos é muito menor do que quem ganha 5 mil, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que, como existe uma tributação que ela incide sobre consumo, bens, né? Quando você compra um carro, enfim, consegue comprar um carro, ela impacta mais quem ganha menos. Então, esse debate é um debate muito importante se a gente quer de verdade ser um país com igualdade, sabe? Combater essas desigualdades é fundamental. Precisava equilibrar essa balança, né? Para quem ganha mais ou tem grandes fortunas,
pagasse um percentual mais justo. É isso, porque o impacto é diferente, né? Quando você olha lá a lógica da tributação que existe hoje no Brasil, o impacto é diferente. E você, por exemplo, vou dar outro exemplo, né? Que é meio absurdo, mas existe, gente. Você que é trabalhador e trabalhadora como eu, sou bancária, eu gosto de me identificar, sou uma trabalhadora bancária, né? Tenho lá meu salário, a gente tem uma PLR. Sobre a minha PLR, a nossa PLR, você que tem PLR, por exemplo, também, participação nos lucros e resultados, é tributado. Agora, os dividendos não. Veja que injustiça. Os grandes empresários... Quer dizer, não tem tributação sobre dividendos. É um absurdo. Quer dizer, você é um trabalhador, ganha um percentual lá, uma participação no lucros e resultados, tem tributação. E a pessoa que não que tem lá a sua aplicação sobre lucros e dividendos, não tem a tributação, né, Milena? Que coisa. A gente ainda vai discutir aqui hoje por que é tão difícil mexer nisso, né? Mas vamos deixar esse papo para daqui a pouquinho. Eu queria chamar a Milena para conversa aqui. Milena, a gente tem ouvido falar muito em tributação dos super ricos. E às vezes, eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa que diz assim, poxa, não é justo ganhar, tributar mais, cobrar mais imposto sobre quem tem mais bens. Eu, por exemplo, tenho uma lojinha aqui e eu vou acabar saindo perdendo, que essa loja foi conquistada com muito esforço. Às vezes há uma dificuldade de entender o que é o super rico. Traduz pra gente. Eu acho que o conceito do super rico se tornou uma coisa muito geral pra gente, né? A gente chama aí de super rico desde milionário, bilionário, tem uma série... Depende muito quem tá defendendo, né? Quem tá falando. A Adriana, a gente falou muito sobre isso. A gente tem gente que vai falar que um super rico é um dono de algum supermercado, de uma rede de supermercado. A gente vai falar que um super rico é dono de um comércio. Não são essas pessoas. A gente está falando de pessoas que têm um universo. Quando a gente está falando de bilionários, por exemplo, segundo a Forbes, que é quem faz essa análise frequente anualmente, né, de bilionários, no Brasil a gente tem 50... No Brasil não, perdão. Brasileiros, nós temos 55 bilionários. 55 em 200 milhões de pessoas. Isso a gente está falando de brasileiro, não necessariamente que residem no Brasil. Sim. Então a gente tem muitos desses bilionários que sequer no Brasil estão. Boa parte deles, por sinal, estão na Suíça. Pela Receita Federal, a gente tem só 3 bilionários que estão, de fato, como contribuinte dentro do país. Só 3 bilionários. Esses 3 bilionários têm, em média, mais ou menos, uma renda mensal de 70 milhões. É difícil da gente imaginar, Exato, né? A gente não está falando mil, a gente está falando milhões, a gente está falando de vezes prêmios da Mega Sena por vezes, entendeu? Por mês. Essas são as pessoas. E quando a gente olha muito por setor, por exemplo, desses 55 bilionários que a gente tem no Brasil, a gente está aqui falando da categoria bancária, do setor financeiro, a gente tem mais ou menos uns 15, 17 deles que são ligados a algum tipo de instituição financeira. Seja uma fintech, que hoje em dia a gente tem bilionário responsável de fintech, sócio de fintech, dos bancos tradicionais, muitos deles estão relacionados a bancos tradicionais, e bancos de investimento. Então a gente vê que esses bilionários são pessoas muito específicas e a gente sabe que a maioria deles são herdeiros ou alguma coisa do tipo. Entendeu? E a gente sabe também, né, Adriana, que quem faz essa fortuna, né, é quem é o trabalhador e a trabalhadora bancária, né? No caso. Com certeza, é verdade. Porque e é duro, né? Aliás, você que nos assiste, que não conhece um pouquinho da realidade bancária, deve pensar assim, mas bancário trabalha só 6 horas, no ar-condicionado, num lugar legal. Olha, é muito difícil. Porque pense você como cliente. Pense num bancário que tem que bater a meta, que ele não tem nem oportunidade de discutir se há condições ou não, a meta vem, e ele está o tempo todo sob o risco, porque ou ele bate a meta ou ele está fora do jogo. É assim que funciona. Esse é o sistema financeiro e esses são os bancos no Brasil. Então, você deve receber várias ligações de bancário. Você não quer fazer um consórcio, né? Não, vamos aplicar esse dinheiro aqui. Pois é, eles têm metas a bater. Então, é dura a realidade da categoria. Não é tão fácil. E tem um nível de exigência alto, né? Certificações, nível superior. Então, é bem difícil. Não é à toa que o nível de adoecimento, né, da categoria é muito grande, adoecimento mental. Agora, a gente precisa entender também por que é tão difícil mexer nesse vespeiro, né? A gente teve essa situação de que a Câmara Federal rejeitou incluir um imposto sobre fortunas acima de 10 milhões na reforma tributária. Por que é tão difícil conseguir
fazer com que a legislação fique a favor não dos 3 bilionários ou 10 bilionários, mas sim a favor da população. Isso é muito legal. Porque quando a gente olha para o Congresso Nacional, né, que inclui Câmara e Senado, você tem que saber que tem uma organização ali, né? São bancadas que se organizam e direcionam as pautas. Uhum. Né? Então você tem a bancada, não vou falar da igreja, mas a bancada da igreja, você tem, que a gente chama de BBB, né? Bíblia, bala e bola. Só que agora modificou um pouquinho. Boi, né? Boi. Bíblia, bala e boi. Por quê? São os grandes latifundiários, donos de terras, são os militares, né? Delicado falar isso, mas é isso, né? Tem muito militar. Uhum. São os militares. E você tem a bancada da igreja, né? Que, na verdade, de várias igrejas, né? Que são várias igrejas, alguma com um poder maior de pressão, Uhum. como a ADVEC, né? É uma das que tem um grande poder, porque tem um líder de bancada do PL, que é o Sóstenes Cavalcante. Aliás, ele é do Rio de Janeiro, deputado Sóstenes Cavalcante. Vale a pena observar os votos dele, Vale né? a pena observar. Então, essas pessoas, elas estão ali cumprindo um papel de parlamentar, mas será? Aí é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Será que eles estão votando as pautas que são do interesse do povo, né? Que são da maioria da sociedade? Ou eles estão votando pautas que são do interesse deles? Uhum. Você tem lobby o tempo todo no Congresso Nacional. É impressionante. Dos bancos, né? Os bancos estão sempre lá, gente. Eu já falei isso aqui antes. Vale lembrar, né? Depois do golpe da presidenta Dilma, nós tivemos um retrocesso grande, inclusive nos direitos dos trabalhadores, porque eles diziam que ter muitos direitos, isso impacta, o empresário não consegue pagar. Tudo falácia, gente. Isso não é verdade, né? Quando a gente olha para os números, por exemplo, dos bancos, a gente percebe claramente que é totalmente possível deles pagarem, eles podem, inclusive, pagar melhor. Então, você tem essas bancadas que se organizam e trazem as suas pautas. Você tem, por exemplo, parte do Congresso Nacional, eu não vou citar aqui nomes, mas já falei um. Por exemplo, você teve agora a votação que impacta diretamente o meio ambiente, né? Uhum. Então, PL assim, da gente, devastação, né? Pois é, o PL da devastação. Você quer coisa mais absurda do que isso? Porque a gente precisa desse planeta para viver, né? Sim. E como é que pode, né, ter deputados que vão lá e aprovam um PL, né, que vai causar grande impacto no momento que a gente tem, inclusive, uma discussão de meio ambiente no mundo, né? Uhum. Então, assim, vai meio na contramão daquilo que o executivo, vou falar, o governo está defendendo, vai meio na contramão, porque efetivamente você tem uma maioria de deputados que não tem, e aí de verdade, gente, preste atenção, não tem como prioridade as pautas do povo brasileiro para atender as necessidades e para reduzir as desigualdades. Não é essa a pauta. A pauta deles é outra. Na verdade, a pauta deles é acumuladora, né? Porque querem sempre mais. Eu vou te chamar para essa conversa aqui, querendo saber o seguinte, Milena, o DIEESE trabalha, né, com dados, estatísticas, está sempre observando e subsidiando, né, essa luta do movimento sindical, né, de defesa de direitos. Vocês percebem também essa organização do Congresso e talvez até uma dificuldade dos trabalhadores de participar desses debates? Constantemente. Acho que a gente sente isso, talvez não tanto quanto os dados, eu acho talvez assim mais uma questão política, mas a gente sente essa dificuldade de tentar aprovar alguns tipos de projeto, a gente sente a dificuldade de tentar caminhar algumas coisas. Tem sido muito difícil, assim, de tentar comunicar de forma com que o trabalhador consiga entender aquelas informações e consiga absorver aquelas informações de fato para a realidade. É muito interessante porque a gente observa muito no contato, por exemplo, das redes sociais, né, dos sindicatos lá na Federa, às vezes uma crítica, no geral, de algumas pessoas que não entendem a importância da atuação política das entidades sindicais, né? E elas falam, por que está fazendo política? Como se a política não fosse a nossa vida, né, Adriana? Como se a política não impactasse diretamente
até nas nossas conquistas ou nas nossas derrotas. A gente viu agora que, sobre essa taxação dos super ricos, apenas o PT, o PDT, o PSB, o PSOL, o PCdoB, o PV e o Solidariedade orientaram o voto a favor da taxação dos super ricos, né? Os outros partidos, entre eles o PL, né, que você citou, do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles, ao contrário, eles defendem isso, né? Por que é tão difícil dialogar isso com a população para que haja um entendimento de que essa luta é uma luta importante e que as entidades precisam ter estrutura para estar lá fazendo essa disputa? Isso é fundamental, gente. Eu já falei um pouquinho da organização das bancadas, e aí quando a gente pensa em organização de bancada, pensa assim, trabalhadores, né? Quem são os deputados que estão lá e que defendem a pauta da classe trabalhadora? Você tem poucos, né? Então você não consegue avançar. É muito difícil quebrar essa barreira. Por isso, Rosângela, que eu digo que é importante. Antes de votar, vai lá e pesquisa, sabe? Dá um Google. Dá um Google, gente. Dá um Google, olha lá, bota lá o nomezinho. Aliás, a gente IA hoje vai te trazer tudo isso, né? Perfeito. Um chat GPT. Não é? Só é você colocar lá o nome do deputado e ver lá o que ele votou e olha para sua vida, sabe? Minha vida. E pensa assim, pô, mas ele votou isso, né? Olha, pesquisa antes de votar, porque isso é fundamental. Furar essa... É porque a gente também vive um momento muito difícil, né? De polarização e de muita notícia falsa, né? Muita fake news, gente. Tudo a gente tem que observar o que está circulando na rede, ver se aquela notícia é real ou não, porque tem muita fake news e isso vai contaminando as pessoas vão repassando sem sequer checar se aquilo é real ou não. Então, eu acho que fica o alerta, Rosângela, para isso, né? Pra gente, primeiro, quando você vê uma notícia na rede social, você vai lá e olha, vê se aquilo, né, se tem fundamento, se é real ou não. Segundo, vai ter eleições, né? A cada 2 anos a gente tem eleição para deputados, senadores, ano que vem tem para prefeitos. Então, aí é fundamental as pessoas irem lá e olhar, sabe? Porque aparece... Tem deputado que não faz nada, né? É impressionante. Você vai ver o histórico dele, misericórdia, né? Eu não sei o que ele está fazendo ali, mas ele consegue se reeleger. Por quê, gente? Porque tem dinheiro. Porque é financiado por bilionários que querem manter tudo como está, né? Não quer olhar para um Brasil soberano, potente e menos desigual. Não quer. Só está olhando para o bolso dele. Então é fundamental que as pessoas fiquem atentas a isso. Você chamou atenção para essa questão da desinformação, da fake news, que é muito importante, e eu penso que tem um aspecto interessante, que é o fato da disputa da narrativa, né? Então, por exemplo, começou uma onda de que CCLT não é coisa boa. Eu quero ter independência. Ontem mesmo eu vi uma matéria no jornal que falava disso, né? Que é preciso ter independência, eu prefiro estar livre do que ter um patrão, do que ter horário cumprido, do que ter... Então, há um discurso hoje que vai se unificando pelos meios de comunicação tradicionais, a TV, o jornal, o rádio, mas também pelas mídias sociais, que é um discurso que interessa muito aos patrões, né? E aí uma defesa de que, não, é melhor ser PJ, ou é melhor ser MEI, ou é melhor não ser nada, eu estar livre para fazer o que quero. Milena, como é que o Diese tem acompanhado esse crescimento dessa informalidade ou da pejotização, especialmente para a categoria bancária? Então, é o que você falou já, né? A gente tem visto de alguns anos, se a gente trazer algumas informações aí de 2017, da reforma trabalhista, avanços tecnológicos, da década de 90, que a gente tem essa ideia neoliberal de individualismo, ela é da década de 90, né? E veio muito impactada também pela pandemia. Tudo isso é um acúmulo de coisas que foram impactando, sobretudo, também a categoria bancária. A categoria bancária, hoje, a gente consegue ver uma redução no número de bancários propriamente ditos, mas a gente consegue ver um aumento muito grande em outras atividades do ramo financeiro. Aí a gente está falando de formais, mas a gente também está falando de pejotização e de terceirização de maneira geral. A gente tem hoje, no país, mais de 15 mil, se não me falha a memória, de assessores de investimento. O que são esses assessores de investimento? São essas pessoas que saíram muitas vezes dos bancos, de um banco tradicional, e que atuam como individual, como PJ, atuando de certa forma como bancário, né? Um pouco atuando como serviços bancários.
A gente também tem um aumento muito grande, por exemplo, de correspondentes bancários, que os bancos levam alguns serviços para os correspondentes bancários e a gente está tendo um número muito grande de estabelecimentos ou de pessoas individuais que são correspondentes bancários e que acabam ultrapassando, inclusive, o número de agências bancárias, de maneira geral. E a gente sabe, a gente vê em relação aos dados, quando a gente pega esses trabalhadores, a gente sabe que a condição de trabalho desses trabalhadores são sempre muito piores em relação aos bancários. A Adriana tem trazido uma questão interessante sobre isso, que a gente chegou até a fazer uma campanha na Federa, a gente convida o pessoal para ir lá nas redes sociais, porque está lá no Instagram, sobre a uberização do bancário. Explica para a gente rapidinho qual é essa relação. Pois é, gente, essa questão da pejotização é um debate que não é passado na íntegra, sabe? Porque quando você olha, inclusive, o histórico de quem é pejotizado, o número de horas trabalhadas deles é muito maior para ele conseguir alcançar aquele objetivo, né? O que é a uberização? Na verdade, a gente fala que é o trabalhador, tá certo, que trabalha por conta própria. Se o carro quebrar, o problema é dele. Se ele sofrer um acidente, o problema é dele, porque ele não tem plano de saúde, vamos lembrar, né, gente? A não ser que ele consiga pagar. E a gente sabe que é difícil, plano de saúde é caro. E nem tem a previdência para garantir. E nem tem a previdência para garantir a licença por afastamento por um acidente, por exemplo. Então, ele assume todos os custos e os riscos desse trabalho. E aí, quando ele vai fazer a conta, tá bom, sei lá, a gente tem bancários que viraram PJ, sabe? E que se arrependeram, né? Porque inicialmente é atrativo, né, gente? Você ganha, sei lá, 7 mil reais, vamos supor, aí você recebe uma proposta para ganhar 11. Ó, 5 mil a mais, né? Pensando no mês a mês, né? No mês a mês. Só que aí, quando ele vai fazer a continha dele no final do mês, né? Para ele pagar o plano de saúde, o INSS, as despesas de alimentação, transporte. Quando ele vai fazer a conta... 13º, férias, tudo que ele perde. Tudo que ele perde. 13º, férias, colégio, faculdade. Enfim, então quando ele vai fazer a conta no final do mês, ele fala assim, caramba, né? Não dá. Então você tem um nível de exploração muito grande, sem contar o risco para a previdência, né? Porque de verdade, né? A previdência hoje ela é fundamental, né, para garantir a subsistência de milhares de idosos que trabalharam uma vida inteira e hoje precisam desse auxílio. Mas quando o cara vai fazer a conta lá, né? Aí, gente, vou fazer a conta. Aí o dinheiro não deu. Eu vou escolher o que eu não vou pagar. Uhum. Eu vou deixar de pagar o colégio do filho? Acaba sobrando, aí, né? A gente aumenta o endividamento das famílias aí também. Você tem o impacto tanto na previdência, tá certo? Porque a pessoa vai lá escolher ele vai escolher o que ele vai conseguir pagar com aquele dinheiro que ele está recebendo. E aí ele vê que não dá, ele vai escolher o que ele vai pagar e o que ele não vai pagar, certo? E aí a previdência vai sendo deixada de lado, certo? Ou então ele vai se endividar, sabe? Vai fazer um empréstimo para conseguir fechar a conta, né? E com esses juros altíssimos que a gente tem no Brasil atualmente, inclusive o Copom aumentou mais uma vez a taxa Selic e aumenta o endividamento das famílias. E hoje a gente tem uma realidade de muitos bancários endividados, né, Adriana? Muitos bancários. Inclusive, isso foi pauta de negociação na última discussão sobre a renovação da nossa convenção coletiva de trabalho. Né? E que tem carteira assinada. Imagina quem não tem, né? Imagina quem não tem. É uma realidade complicada. A gente tem muitos assuntos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Parece tão óbvio, né? Mas por que é tão difícil? Milena, o que você tem para dizer para a gente? Então, é bom explicar mais ou menos essa situação, né? A gente, acho que é um pouco de tudo. Quando a gente está falando de imposto no Brasil, a gente tem alguns tipos de imposto de maneira geral. A gente tem o imposto direto e os impostos indiretos. É bom a gente tentar falar sobre isso. Quando a gente está falando que aqui o brasileiro, o pobre, né, paga muito mais, a Adriana já comentou sobre, o pobre paga muito mais do que os ricos. Os pobres, a gente paga, quando a gente está falando de imposto indireto, que é o imposto de consumo diretamente, o pobre gasta muito com o seu consumo.
A outra parte dos cálculos a gente faz que são os impostos sobre renda e patrimônio. São esses impostos que a gente está, quando o governo está falando dessa proposta, são esses impostos, além da isenção, são sobre esses impostos que a gente está tentando reunir esses valores para conseguir uma compensação, né? Que a gente chama de compensação. No Brasil, o rico, ele basicamente não paga onde ele tem mais dinheiro, eles costumam ser em lucros e dividendos, de maneira geral. O pobre, ele gasta seu dinheiro com o quê? Com consumo. A alimentação, principalmente, que a Adriana estava comentando. Exatamente, a alimentação. O rico não é o consumo. A boa parte da sua renda, ela vai para algum tipo de investimento, ele vende dividendos, e esses não são isenção. No Brasil, a gente tem isenção total de dividendos. Se a gente junta os países da OCDE, só mais 2 países não têm imposto para dividendos, né? Que é só Letônia e Estônia. São 2 países que não têm. Tirando isso, o Brasil é um dos únicos que não tem. Como que a gente não está colocando imposto sobre dividendos, né? Talvez por causa dessa pressão, né? Exato, que a gente estava conversando aqui antes das bancadas que defendem interesses. Essas pessoas, esses super ricos, eles são muito bem representados. Sim. Eu diria assim, sabe? Mas e os 5 mil seria fundamental, Os 5 né? mil seria fundamental. Por quê? Aí voltando aí, né? Os 5 mil, a gente está falando de uma isenção de impostos para todos os brasileiros que ganham até 5 mil reais. De 5 mil reais a 7 mil reais, a gente vai ter um desconto, vai diminuir em relação do o que seria a tabela atual. E acima de 600 mil reais, a pessoa vai ter uma alíquota que ela pode ir de 600 mil ao ano, tá, gente? Então, a pessoa que ganha 50 mil por mês vai ter uma alíquota entre as pessoas que ganham 50 mil a 100 mil por mês, e essa alíquota pode subir até 10%. Essas são as informações. Quando a gente pega esses trabalhadores de até 5 mil reais, e a gente vai ter um total agora de mais 10 milhões de pessoas que não pagariam e seriam isentas dos impostos. Se a gente pegar a última que teve agora um aumento de 23, a gente já teve mais 10 milhões. Então, a gente teria um total aí de 20 milhões de pessoas isentas dos impostos. Na apresentação do governo, quando ele foi apresentar esse projeto, ele apresentou que 9 a cada 10 brasileiros estariam isentos de impostos. E quando a gente fala desses outros que estariam alcançando impostos, que teriam mais impostos, né? Essas pessoas que ganham acima de 600 mil e até 1,2 milhão no ano, que é de 50 mil a 100 mil por mês, essas pessoas a gente totalizaria aí um total de 141 mil pessoas que pagariam a mais. Ou seja, a gente está falando 141 mil pessoas que pagariam a mais. Hoje, o bairro da Tijuca, aqui no Rio, tem 142 mil pessoas. Então, a gente está falando de um bairro, de um estado brasileiro, que inclusive nem está entre os 5 maiores bairros do estado do Rio. Seria esse bairro, como se esse bairro estivesse pagando um pouco a mais, a gente está falando de pouco a mais, para que 10 milhões de pessoas não tivessem essa isenção de impostos. É a justiça social que a Adriana falava há pouco, né? Agora, Adriana, e para a categoria, qual é o reflexo e a importância da aprovação desse projeto? Bom, não só para a categoria, para todos os trabalhadoras e trabalhadores, né, gente? Porque, assim, 5 mil reais... Aliás, Milena, me diz aí, qual é o salário mínimo do Diese? Você lembra? 7 mil e alguma coisa, quase Pois é. 8. Esse salário mínimo do Diese é com base... Explica um pouquinho para as pessoas entenderem. O Diese, atualmente, ele faz uma análise de cesta básica e de salário mínimo. A gente faz uma análise da cesta, de fato. Como é que está a cesta em cada um desses estados, do município, perdão, das capitais. E a gente faz uma análise do custo de vida da pessoa em cima desses valores. Hoje, esse custo de vida no Rio aqui é quase 8 mil reais. Ou um pouco mais que 8 mil reais. É isso. Para viver dignamente. Para viver dignamente, só pagar as contas. Né? Então, a gente está falando de uma isenção até 5 mil e uma redução no percentual para quem ganha até 7. Isso representa para a categoria cerca de 120 mil bancárias e bancários que seriam beneficiados, tá certo? Com essa medida justa e legítima. Porque é justo e legítimo. Né? Então, são cerca de 120 mil trabalhadores e trabalhadores bancários que teriam a possibilidade de ter. E aí, fazendo as contas, sabe, Rosângela? Isso dá quase um salário a mais no final do ano, né? Você entendeu? O que já é um dinheiro muito importante para quem ganha até 5 mil ou 7 mil reais. Isso então, não gosto nem muito de comentar, porque dá uma revolta, né? Às vezes a gente fica assim, falando assim, pô, não é possível, né? Que a gente tá tendo que debater sobre isso, né? Aí, agora eu vou falar uma coisa que não é nem muito elegante, sabe, gente? Mas eu acho que as pessoas acham que não vão morrer.
Porque para que acumular tanto dinheiro quando a gente vê centenas de pessoas morando na rua, sem ter uma casa, sabe? Sem ter um lar, sem ter comida. Entende? Vai levar no caixão, gente? Ai, desculpa, mas é porque, sabe? Eu não consigo assimilar isso, entende? Por que tanta acumulação de riqueza? Pra quê? Se a pessoa um dia vai morrer. Ela vai morrer. Ela não sabia, não, ela vai morrer. Eu vou morrer, você... Todo mundo vai morrer um dia. Inclusive eles, entendeu? E não é fake news. E não é fake news. Não é fake news. Que eu saiba, né, ainda não tem saída. Não tem saída para isso, né? É complicado mesmo como é que é isso que você falou, esse individualismo, né, que o neoliberalismo trouxe, exacerbou, na verdade, né, acaba influenciando em tudo. A gente já está, assim, caminhando para o final do programa, mas eu queria falar antes sobre esse tema da escala 6x1. Eu acho interessante aquele slogan Vida Além do Trabalho, né? Qual é a importância da gente lutar para que a escala 6x1 seja derrubada? Ela é fundamental para que a gente tenha vida plena, sabe? Tenha possibilidade de cuidar da saúde, tenha mais horas de lazer. Eu acho que isso é muito importante. Tem bancária, às vezes, que fala assim para mim, o bancário, às vezes nas reuniões que eu faço, fala assim, mas isso aí não impacta a gente. Olha, gente, impacta sim. E é importante relembrar isso, sabe? Porque o capitalismo, ele quer sempre ganhar mais, entende? Então, a gente tem uma jornada de 5 dias na semana, né, que foi conquista, que foi através da luta que a gente conseguiu, justamente quando a gente olha a história da categoria bancária, a gente vai ver por conta do nível de adoecimento. Esse foi um dos argumentos utilizados para a gente reduzir a jornada da categoria bancária. E aí tem bancário que acha que isso não é com ele. É sim, gente. Vamos relembrar um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. Banco Santander. Você sabia que o Banco Santander resolveu abrir agências aos sábados? O argumento deles era para abrir renegociação de dívida, né? Educação financeira também. Educação financeira, renegociação de dívidas, enfim. E o trabalho era voluntário, gente. Pode isso? Pode. Bom, é demais, né? Agora você vê, um banco, que é um banco espanhol, que lucra bilhões aqui, que repassa boa parte desse lucro para a Espanha, né? Resolveu implementar esse trabalho aos sábados. Teve a atuação do sindicato, especialmente o Sindicato do Rio, né? Eu participei, inclusive, de algumas atividades, a gente ia lá e não deixava abrir, não. Entendeu? Foi enfrentamento mesmo, Foi enfrentamento. Né? E aí o Santander resolveu recuar porque não conseguiu. Ele fez a tentativa. Mas a gente já impediu, se eu não me engano, 3 vezes votação, né, de projeto de lei para abertura de trabalho nos sábados para as bancárias e bancários. Então tem tudo a ver com a gente, sabe? A gente vive uma luta de classe, é isso. A gente pertence a uma classe, eu sou da classe trabalhadora, né? Os nossos patrões não são da classe trabalhadora, tem outra classe que é a elite brasileira, que a gente já falou um pouquinho aqui, o quanto é mesquinha, né? Uhum. E quanto de dificuldade que a gente tem para avançar nas nossas pautas. Então ela é fundamental, sabe? Para que as pessoas tenham mais vida. Principalmente, Rosângela, porque quando a gente olha agora, você tem a tecnologia muito presente na vida das pessoas, né? Inclusive a categoria bancária é muito impactada por isso. Mas a gente tem que pensar, a quem está servindo toda essa tecnologia? Para que ela está servindo? O que está acontecendo nesse mundo tão tecnológico, né? Agora com a IA, então a revolução. A Milena pode até falar um pouquinho do impacto nos empregos. Mas a tecnologia tem que servir para toda a sociedade. Não dá para servir só para uma elite, para ela explorar cada vez mais. E é isso na prática que está acontecendo. Ou então, ver quem vai poder pagar por isso, né? Porque você tem a tecnologia presente não só no setor financeiro, mas na área da saúde, onde você vai ter um médico, por exemplo, realizando, 6 cirurgias com um robozinho, entendeu? E ele pode fazer isso lá de outro país, entende? E quem vai conseguir pagar por isso, sabe? Que mundo é esse que a gente está construindo? Acho que é uma reflexão. Um mundo em que você tem menos tempo, né? Seu tempo tem menos valor e você está cada vez mais enriquecendo quem
encontrou o caminho para fazer a exploração, né? Então, acho que essa coisa que você fala é importante, de que é uma disputa permanente, né? Não adianta a gente achar que está conquistado, né? Eu estou aqui com a minha 5x2, então eu vou ficar tranquila, porque daqui a pouco a pressão pode mudar tudo. Só rapidamente, que a gente já está realmente indo para o final, Milena, fala um pouco sobre esse impacto. Eu acho que é um tema que dá um programa inteiro, né? Da tecnologia na categoria bancária, mas é um assunto muito forte, né? Dá uma dica para a gente de como é que está sendo avaliado essa situação hoje. Da tecnologia. Eu acho que a Adriana participou aí do comando, tem um debate muito profundo em relação a isso, na categoria de maneira geral, no comando tem tido bastante debate, porque a gente está tendo um constante problema em relação à quantidade de pessoas, a gente está tendo um número muito grande de redução de bancários ao longo dos anos, e a gente tem vendo os bancos tradicionais, sobretudo, levantando a bandeira da tecnologia. O setor financeiro é o setor que mais investe em tecnologia aqui no país. Então, é o setor onde tem mais dedicação para tentar reduzir o número de trabalhos também, que para tentar aumentar a forma de comunicação via IA. Não é à toa que todos os bancos hoje em dia a gente tem as inteligência artificial, né? A BIA ou alguma coisa assim, para se comunicar. Então, a gente sente muito esse impacto do emprego e tem tido muito debate sobre esse processo de fraude, de maneira geral, essa tecnologia que tem sido comum por parte dos bancos de criarem uma outra empresa e muitas vezes dessa declarado como uma empresa de tecnologia, então ela não vai estar marcada aos mesmos impostos, a mesma regulamentação, e colocam trabalhadores nessas empresas, né? A gente tem uma série de bancos tradicionais que criaram próprias empresas terceirizadas com o nome, né, atividade principal de tecnologia, e fazendo essa reinserção desses bancários. Então, é um processo que a gente chama, né? Tem chamado muito de um processo de fraude, que é essa transformação desses trabalhadores. E outra coisa também que o único crescimento que a gente tem visto, aí eu abro uma questão de gênero, aproveitando que aqui estamos em mulheres, quando a gente está falando de tecnologia, dentro dos bancos, são setores que estão tendo, na verdade, um dos únicos que estão tendo crescimento dentro dos bancos. Só que a gente não vê uma grande participação das mulheres. Então, quando a gente fala da redução do emprego bancário, a gente tem um aumento muito grande da redução de mulheres, e a gente tem uma redução menor de homens. E esse seria o setor de tecnologia, ele é completamente dominado por homens, né? É um bom tema para um próximo programa, né? Ah, com certeza, é excelente. Aliás, a gente teve agora a última rodada de negociação rapidamente, né? Para ir para as considerações finais. E sobre a escala 6x1, a gente está defendendo a escala 4x3, entendeu, Rosângela? Porque a gente ousa, né? Então, a nossa proposta e a gente levou para os bancos, porque efetivamente a gente vê. Não é para o atendimento ao cliente, tá? Só para ficar claro, né? Porque aí você tem a possibilidade de gerar mais emprego na categoria bancária, certo? Então, o funcionamento continua normal para os bancos, de segunda a sexta, mas os bancários com uma escala de 4x3, né? Bom, gente, é bom, né? E já vem sendo implementado em alguns países, exatamente, né? Essa discussão está muito forte, né? Já vem sendo implementada em alguns países. E a crítica que a gente fez em mesa de negociação também é o que os bancos estão fazendo, porque eles estão fechando agência em cidades onde tem outra agência, sei lá, quilômetros de distância. Aqui no Rio, acho que na cidade de Resende, tem um bairro com 40 mil habitantes, e que os bancos estão fechando as agências, e essas pessoas têm que se deslocar para outro bairro, para outra cidade, sei lá, 15 quilômetros, para poder ter um atendimento presencial. E aí, quando você pensa na internet no Brasil, você tem que levar em consideração que você hoje tem cerca, não sei, Milena pode me corrigir, de 30 milhões de pessoas sem acesso à internet. E muitos com acesso precário, né? E muitos com acesso precário. E outra pauta também, que eu fico sempre lembrando das coisas, mas já vou terminar. Gente, e aí você tem bairros aqui na cidade do Rio de Janeiro inteiros dominados, né? Sim. Por miliantes que vão lá e cortam os cabos e deixam as pessoas sem internet, né? Que tem uma questão de segurança pública também. Então, assim, e essas pessoas não conseguem fazer as coisas pelo celular. Então, a gente também defendeu o atendimento humanizado e, principalmente, Rosângela, a abertura de conta tem que ser presencial. Não dá para a pessoa entrar num aplicativo de um banco, porque a partir daí é que eles roubam os seus dados e acontecem as fraudes, porque você não está lá para mostrar seu documento, nada, você vai lá, tira foto. Gente, isso é um absurdo, entendeu? Então, o atendimento humanizado ele é muito importante e essencial também para evitar fraudes. Com certeza. Eu acho que atendimento, eu vou
quando falo nos aplicativos, eu sempre fico pedindo. Eles ficam, bote 1, 2 para isso, 3 para... Eu fico assim, atendimento humanizado, porque eu preciso falar com alguém, né? Porque às vezes tem questões que 1, o 2, o 3 não vão resolver. Então, acho que e você tratando do patrimônio da pessoa, né? Você ter alguém que possa atender, faz toda a diferença. Bem, a gente tem 1 milhão de temas aí, né? O Em Debate vai ter vida longa por muitos temas. Eu queria já desde agora agradecer a esse convite para estar aqui e queria que vocês fizessem aí as considerações finais e também pensando o seguinte, esse é um problema de cada um de nós, né? De nós três, de você que está assistindo. É um problema que deve ser enfrentado por todo mundo. Esses problemas todos são questões que afetam o nosso dia a dia. Como que a gente pode se mobilizar para tentar mudar esse quadro? A gente está tendo plebiscito nacional agora também, né? Então, queria que na finalização vocês falassem sobre isso. Vou pedir para a Milena começar, para a Adriana finalizar. Eu acredito que vem muito de mobilização e essa mudança de comunicação. A gente precisa saber se mostrar melhor, a gente precisa poder, vou utilizar assim palavras, mas vender melhor o nosso peixe, porque a gente vê muitas questões de... a gente fala muito sobre isso, né? A direita ganhando espaço, sobretudo em rede social. A gente precisa saber melhor, eu acho, se comunicar. Mobilização, eu acho que são as duas palavras, né? Mobilização e comunicação. Acho que são as duas coisas fundamentais e que andam conectadas de alguma forma. A gente precisa saber traduzir as coisas para o trabalhador. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade. A gente precisa saber traduzir. E traduzindo, a gente consegue mobilizar. É o que a Adriana fala. Nós somos uma classe de trabalhadores. A gente, querendo ou não, ainda que sejam... Um é trabalhador bancário, um outro é um motorista. Nós somos uma classe, nós temos uma série de direitos, a gente tem uma série de interesses em comum. Eu acho que é isso. A gente conseguir reunir, se comunicar e conseguir se mobilizar, assim. Adriana? Milena já falou quase tudo, né, gente? Bateu minha bola, mas tá bom. Gente, eu quero chamar vocês para participar do plebiscito popular que tá rolando. Tem vários pontos da cidade onde tem uma urna e você vai lá e vota, né, justamente nessas pautas, que é a escala 6 por 1, fim da escala 6 por 1, e a tributação sobre as grandes fortunas, se você é a favor ou contra. Entendeu? E tem também virtual, né? Tem pela Federa, tem pelo sindicato, tem pela CUT, outras centrais sindicais também. Então é importante que você participe, porque a gente quer ter um número significativo de pessoas envolvidas nesse debate, né? Que a gente falou um pouquinho sobre ele aqui. Então participa do plebiscito. Ele é fundamental para que a gente consiga mensurar o envolvimento da população como um todo, se estão entendendo o tema, né? Se estão compreendendo, porque é isso também, né? Às vezes não está compreendendo muito bem o que está acontecendo, fora as fake news que existem. E eu acho que a gente precisa de mais humanidade. Eu quero terminar falando disso, de humanidade, porque o neoliberalismo trouxe um conceito de individualidade. Eu posso, eu consigo, eu conquisto. E não é bem assim, né? Eu acho que através da coletividade é que a gente consegue avançar. A história mostra isso. A categoria bancária conquistou muita coisa. Aliás, e jogam na nossa cara o tempo todo os banqueiros, né? Que a gente... Ninguém no Brasil tem uma convenção coletiva como vocês. Por quê? Porque através da coletividade, através da luta coletiva, através da consulta, do diálogo, você não precisa concordar comigo em tudo, né? A gente pode pensar diferente, mas a gente traz a reflexão sobre esses temas, especialmente porque para a gente avançar em mais direitos e conquistar, né, a tão sonhada igualdade no nosso país, é fundamental que a gente saiba votar. E para saber votar, tem que pesquisar. Então dá um Google, olha lá no candidato, vê o que ele está fazendo, tá bom? E a gente vai construir juntos. Obrigada, Rosângela. Eu que agradeço os caminhos das pedras aí para que a gente possa participar e acho que também acompanhar a votação, né, da pessoa em quem você votou, dos deputados, senadores do seu estado, para que você possa cobrar também durante o processo, né? Que isso é sempre bom. Bem, o nosso podcast está chegando ao final, mas a gente queria convidar vocês também para continuar assistindo e assistir os outros também que já foram ao ar, no YouTube da Federa, no Spotify, e que vocês façam comentários também, tragam para a gente novas informações, sugiram temas, porque é conversando que a gente se entende. Então, muito obrigada pelo convite e até a próxima.